Olá, meu nome é Juliana Curitiba, sou acadêmica do curso de Agronomia, sou estudante da Universidade Federal de Rondônia, campus Rolim de Moura, e as minhas contribuições para o 7º Workshop de Informação, Dados e Tecnologia é a apresentação do artigo de Estoques de Carbono em Agroflorestas Biodiversas da Zona da Mata de Rondônia. Nós sabemos que a mudança no uso do solo em florestas tropicais causam algum certo impacto nas nossas florestas. Essa alteração contribui não só para a emissão desses gases do efeito estufa, mas está associada à perda da diversidade e à redução da capacidade dos recursos hídricos, ou seja, ela compromete esses recursos hídricos, assim fazendo com que ressalte a necessidade de práticas que tenham um manejo mais sustentável. Bom, após a assinatura de diversos acordos internacionais, nos últimos anos o Brasil se comprometeu a adotar medidas para reduzir as emissões dos gases do efeito estufa, reconhecendo a importância de práticas sustentáveis, como por exemplo os sistemas agroflorestais, conhecido também como SAFs. Então, os sistemas agroflorestais têm como principal importância a preservação dos serviços ecossistêmicos. Eles são capazes de aumentar significativamente o estoque de carbono e também promovem práticas agrícolas sustentáveis. Além disso, ele é capaz de contribuir para a mitigação das mudanças climáticas que estão acontecendo atualmente. Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento florístico, estimar a biomassa, o estoque de carbono e o CO2 equivalente em 2 sistemas agroflorestais da região central de Rondônia. Para a nossa metodologia, a pesquisa foi conduzida em 2 SAFs de diferentes idades, ou seja, um SAF mais velho e um SAF mais novo, sendo que o SAF A continha cerca de 42 anos de idade e o SAF C, 14 anos. Essa pesquisa foi realizada no município de Cacoal, região central de Rondônia, e o nosso método de seleção foi por meio de entrevistas e questionamentos sobre o histórico de uso da terra, sendo que para informações mais detalhadas foram realizados inventários da propriedade. Para a nossa coleta de dados, foram realizadas algumas medições, como por exemplo a altura e o diâmetro de altura do peito, sendo que para o TAP foi incluídas árvores com cerca de 5 centímetros ou igual a 5 centímetros para todos os indivíduos. Foram utilizados 2 métodos alométricos também para as estimativas. Essas estimativas de biomassa, tanto para as árvores quanto para as palmeiras também. Em relação à conversão de dados, os dados de biomassa foram convertidos para carbono utilizando o fator de conversão de 0,5. Em seguida, esses valores de carbono foram convertidos para CO2 equivalente, ou seja, multiplicando seu valor pelo fator de conversão de 44 dividido por 12, na qual é uma relação estequiométrica entre o CO2 e o carbono. Todos esses resultados foram extrapolados para 1 hectare posteriormente. Este quadro 1 vai nos mostrar a caracterização dos sistemas agroflorestais localizados no município de Cacoal, região central de Rondônia, na qual vai nos fornecer a área em hectare, a idade desse SAF, as coordenadas de onde esse SAF está, ou seja, em qual propriedade, localização, o nome popular e o nome científico de algumas espécies. Como podemos observar, o SAF A ele apresenta algumas espécies, alguma diversificação de espécies, porém algumas espécies com menor densidade, como por exemplo o cedro e a goiabeira. O SAF C ele apresenta uma maior diversidade de espécies, porém com maior densidade, como por exemplo a mangueira, o cacaueiro, a goiabeira e a paineira. Nessa primeira tabela, nós podemos observar o número de indivíduos, a média do diâmetro à altura do peito, a média da altura, a biomassa média por indivíduo e o total equivalente em CO2 do componente arbóreo e de palmeiras nos sistemas agroflorestais. Durante o censo, foram mensurados 274 indivíduos, sendo que, na SAF A,
foram obtidos 141 indivíduos e no SAF-C 133, totalizando 274, na qual foram distribuídos em 17 famílias botânicas, como nós podemos observar nessa tabela, com uma altura média de 10,55 metros e DAP média de 33,63 para o SAF-A. Para o SAF-C, nós obtivemos uma média de altura de 7,68 e 20 centímetros de DAP. As famílias que foram mais representativas foram a Malvácea, Rutácea e Lamiácea. O maior número de indivíduos ocorreu no SAF-C em relação ao SAF-A. Como nós podemos observar na tabela, no SAF-C nós obtivemos cerca de 16 famílias e no SAF-A somente 11. Analisando esses dois sistemas individualmente e seus potenciais de sequestro de carbono, verificamos que o SAF-C apresentou uma menor quantidade para todos os parâmetros avaliados. Por mais que ele seja um sistema com maior diversidade, ou seja, com maior quantidade de famílias, ele apresenta menor número de indivíduos e de biomassa. Fato este que poderia ser explicado justamente pela questão da idade entre esses sistemas, uma vez que, como dito anteriormente, o SAF-A ele possui cerca de 42 anos e o SAF-C somente 14 anos. Então, por conta disso, os menores valores de biomassa, estoque de carbono e CO2 equivalente são encontrados no SAF-C, pois este sistema ele apresenta uma idade inferior ao SAF-A. Tanto que, em sistemas mais velhos, tendem a apresentar as maiores estimativas de biomassa. Em questão do carbono, a extensão do carbono sequestrado dependerá do total da biomassa do sistema. Então, consequentemente, o SAF-A ele vai apresentar mais que o SAF-C. Então, nós conseguimos concluir que o estoque de carbono nos sistemas variou conforme a quantidade de árvores, no caso a sua densidade, tanto para a DAP quanto para a altura, sendo que o sistema agroflorestal mais antigo, ou seja, o SAF-A, apresentou as estimativas mais elevadas. Por mais que o SAF-C, no caso, o SAF mais jovem, apresentou estimativas menores, é interessante observar que ele consegue gerar valores anuais satisfatórios em comparação com outras áreas de monocultivo. Então, essas estimativas fornecidas neste trabalho destacaram a importância de sistemas agroflorestais e a sua eficácia na mitigação das emissões dos gases do efeito estufa. Por conta disso, esses sistemas podem servir como exemplos para promover também a expansão das áreas cultivadas utilizando modelos de alta capacidade de absorção de carbono. Essas foram as nossas referências e o meu muito obrigada.